E para mim é sempre legal voltar para a cidade de Recife. Tenho muita gratidão a Deus por tudo que Ele fez na minha vida aqui, né? Aqui eu passei um ano da minha vida no Seminário Presbiteriano do Norte, ali em Madalena, e meu primeiro ano de seminário, e foi um ano inteiro de muita oração, um período inesquecível que Deus marcou profundamente a minha vida, os dias dos humildes começos. Então não tem como esquecer. E também não tenho como me esquecer das manifestações que nós fizemos aqui na Praia da Boa Viagem contra a violência em Pernambuco. Conseguimos em 2 ocasiões, nas cruzes que colocamos no dia do aniversário da Praia da Boa Viagem, nós nem sabíamos disso. Fomos primeira página dos principais jornais de Pernambuco, com fotos enormes. Depois uma outra manifestação contra a taxa elevadíssima de homicídio em Pernambuco. Nós colocamos uns sacos plásticos pretos, como se eles estivessem cobrindo corpos ali colocados na Praia da Boa Viagem. E nesse dia chovia muito, e tivemos a colaboração de dezenas de igrejas da região metropolitana de Recife. Foi uma experiência inesquecível. Então essa aqui é uma terra de manifestação da graça de Deus em minha vida. Para não falar de uma espécie de lua de mel que eu tive com a minha esposa, alguns poucos quilômetros daqui, em Porto de Galinhas, inesquecível. Vamos considerar a extensão ali de Recife, já que está tão perto. E, gente querida, eu gostaria de tomar liberdade de fazer uma coisa assim que eu pouco faço. Em geral, eu sigo aquela tradição de pregação em que o pastor não abre a boca para falar sem ter um texto aberto. Texto das Sagradas Escrituras. Mas eu tenciono falar um pouco de uma experiência vivida por mim recentemente, que mudou completamente o curso da minha vida, e que tem a ver com o tema proposto, das garras da violência, né? Então, estou muito envolvido com esse tema na minha cidade e, de certa forma, também no nosso país. Procurando, então, fazer oposição a essa triste realidade. Nos últimos 10 anos, 500 mil de brasileiros foram assassinados. A maioria por arma de fogo. A maior parte dessas mortes em comunidades pobres, ceifando a vida de jovens do sexo masculino, pobres, de pele negra ou pardos. Nós podemos dizer que, de certa forma, um genocídio que tem atingido a população negra. Nos últimos anos, houve um crescimento de 30% de homicídio de pessoas de pele negra aqui no nosso país. Então, essa era uma realidade que muito me perturbou durante anos. Falando resumidamente, a minha experiência era mais ou menos a seguinte: eu assino um jornal lá no Rio de Janeiro, acordava de manhã, abria o jornal, lia o noticiário e saía para o meu momento de oração perturbado. Perturbado com a violência, com o número absurdo de vidas humanas ceifadas de modo banal, e com o meu silêncio, com a minha ignorância. Então, pedindo a Deus uma resposta. O que me cabe fazer? Havia aquilo que eu poderia chamar de um background intelectual para a ação. Eu sou da geração pós-Lausanne, 74, que marcou muito a minha vida, a vida de muitos pastores, em que o protestantismo sistematizou de modo brilhante o chamado da igreja para a missão integral. E muito familiarizado com as obras de John Stott, por ser presbiteriano, por amar a história da igreja, conhecendo razoavelmente a experiência de Calvino em Genebra e da tradição de espiritualidade chamada de reformada. Então, havia uma base intelectual para a ação. Eu não via como absurda
a ideia da igreja se envolver com justiça social, com política. Mas por algum motivo eu não agia. Então houve o massacre da Candelária no Rio de Janeiro, eu não fiz nada. Houve a chacina de Queimados, eu também não fui para as ruas para protestar. Tal como as igrejas de São Paulo também não foram para as ruas protestar por ocasião do massacre de Carandiru. Então, no ano de 2006, eu parto para a França, para dar uma aprofundada no meu francês, com o propósito de iniciar um doutorado no sul da França. Então venho de lá para o Rio, em dezembro, com o meu projeto de tese aceito por uma faculdade francesa. E a minha ideia era passar 2 anos fora do Brasil, fazendo uma pesquisa sobre um autor americano de nome Jonathan Edwards. Eu ia fazer uma pesquisa sobre ele nos Estados Unidos, depois voltar e defender a tese na França. Acontece que, no dia 28 de dezembro de 2006, narcotraficantes, numa ação orquestrada, segundo contam, no presídio de Bangu, tocam terror na cidade do Rio de Janeiro. E determinando que pessoas fossem mortas nos mais diferentes pontos da região metropolitana da nossa cidade. Naquele dia, 19 pessoas foram mortas. Entre elas, 8 que vinham do Espírito Santo a caminho de São Paulo, que tiveram o ônibus parado por traficantes e que foram queimadas vivas. Ali, eu pensei na seguinte coisa: não dá mais para eu conviver com isso da forma como tenho convivido. Crendo no que eu creio, eu não posso mais ficar calado. Vou para as ruas. Tudo passou pela minha cabeça, inclusive de encher um caminhão de pneu, descarregar os pneus na Avenida Rio Branco, que é a avenida principal do centro do Rio. Eu ia meter fogo em tudo. Mas aí eu pensei, isso não glorifica a Deus. E eu estarei construindo com uma das mãos e destruindo com a outra. Porque eu não posso passar para a sociedade que as coisas somente são resolvidas na base da pancadaria. Então, me ocorreu de fazer uma espécie de profecia dramatizada, de mobilizar a sociedade, especialmente a classe média, constranger o poder público através de imagens que nós criaríamos e que ajudassem a traduzir o problema da violência. Então, me ocorreu de montar um cemitério em frente ao Copacabana Palace, na praia de Copacabana. Cheguei para a igreja, falei do projeto, da minha indignação, e de madrugada nós fomos para a praia de Copacabana, colocamos 700 cruzes pintadas de preto, todas pintadas de preto, cada cruz representando um cidadão do nosso estado morto entre janeiro de 2007 e março daquele mesmo ano. Meu pensamento era o seguinte: a mim me cabe gritar. Se eu vou ser ouvido, eu não sei. Se a imprensa vai aparecer para cobrir a manifestação, não tenho como prever. Mas a mim me cabe gritar. O que eu não posso é saber que pessoas estão sendo mortas nessa extensão e não me manifestar contra. Mas eu não vou dizer para nossa alegria, para vocês não caírem na gargalhada, mas para nossa felicidade, quando o dia amanheceu na praia, havia um batalhão de repórteres. Eram cinegrafistas de todas as emissoras de televisão, repórteres de todas as rádios do Rio de Janeiro, Band News, CBN, Rádio Tupi,
todas as agências internacionais de notícias ali presentes, a Reuters, Associated Press, France Press. E naquele dia, o Jornal Nacional nos deu a abertura da sua programação. É uma das manifestações mais famosas da história do Brasil, com repercussão no mundo inteiro. Se eu perguntar aqui para vocês, quantos souberam, tem para mim que alguém soube, conheceu, tomou conhecimento dessa manifestação, quase todo mundo. E onde eu vou, a pergunta é a mesma. E ali então, quando terminou a manifestação, eu disse para mim mesmo, minha vida mudou. E a partir de agora é muito evidente que meu ministério está tomando um outro rumo. E o que aconteceu de relevante inicialmente é que os meios de comunicação brasileiros passaram a nos acompanhar. Para onde nós íamos, como acontece até agora, a imprensa vinha atrás. Há pouco tempo fizemos aquela manifestação com as vassouras em Brasília, botamos aquelas vassouras penduradas, foi primeira página do Globo, da Folha de São Paulo e do Estado de São Paulo, tudo no mesmo dia. Então, em seguida, nós fizemos uma manifestação que colocamos 1000 pessoas no calçadão de Copacabana, como se os corpos das pessoas assassinadas até aquela época tivessem sido colocados ali. A ideia era sempre ajudar a sociedade a ter uma dimensão da magnitude do problema. Depois, numa operação policial no Catumbi, que havia morrido muita gente, colocamos 1.300 rosas na praia de Copacabana, cada rosa representando uma pessoa. Primeira página da Folha de São Paulo, repercussão no Brasil inteiro. E aí nós passamos a ver que da noite para o dia dispunhamos de um recurso extraordinário, que eu diria assim que faz parte da essência da democracia, que é a imprensa dando voz para a sociedade civil. Quer dizer, a nossa voz sendo amplificada, não era mais um pastor numa igreja de porte médio, indignado, desabafando diante dos membros de sua igreja. Agora, era um movimento social que, ao se manifestar, fazia com que uma causa fosse levada para milhares e milhares de lares. E no dia seguinte, os principais jornais do país estivessem com as denúncias que estávamos apresentando na mesa de prefeitos, de governadores, ministro da Justiça, presidente da República. Agora, o que aconteceu é que não deu para parar em manifestação. Porque duas coisas ocorreram. A primeira delas é que nós passamos a nos interessar cada vez mais pelo problema. Sentir uma compaixão que até então não experimentávamos pelos parentes de vítimas da violência. Nunca vi dor maior na minha vida do que a de um pai diante do corpo de um filho assassinado. E a imprensa, por nos identificar como especialistas no assunto, porque eles não nos estavam vendo como membros da sociedade civil, gente comum apenas gritando, sem a necessidade de ser especialista no tema. Mas como eles começaram a nos procurar para entrevistas, partimos em busca de informação. E aí então foi de grande importância um conceito da teologia reformada chamado de graça comum. Que significa, entre outras coisas, aquela convicção de que a graça de Deus não atua apenas na igreja, atua do lado de fora. E faz com que não cristãos contribuam para o embelezamento da vida. E aí, saímos lendo tudo sobre direitos humanos, política e segurança pública.
buscamos fontes na Polícia Civil, fontes na Polícia Militar, fontes nas universidades. A primeira coisa que fizemos foi montar um senhor conselho consultivo com as melhores cabeças sobre segurança pública do nosso país. Procuramos a imprensa e passamos então a dispor de informação com conteúdo que tinha relação com a realidade dos fatos e muitas vezes informação de primeira mão. Eu tenho para mim que essa decisão é que não fez com que perecêssemos antes do tempo, porque foram mais de 1000 entrevistas sobre um tema profundamente dialético e espinhoso, e muitas destas entrevistas ao vivo. Então, sem o suporte dessa gente, a maioria, sem nenhum vínculo com a igreja evangélica, nós não teríamos sobrevivido. Mas aconteceu de Deus, sabendo da minha obtusidade, da minha lentidão para perceber e aprender as coisas, de no seu amor infinito me pegar pela mão e me conduzir para conhecer uma realidade que até então eu desconhecia, que era a realidade do Rio Underground. Pois até então conhecia muito bem o Rio de Janeiro do Leblon, surfista de Ipanema, de Taquatiara, as praias de Búzios, de Arraial do Cabo, Cabo Frio, Angra dos Reis. Quer dizer, agora, o Rio das favelas, dos porões das suas carceragens, da Polícia Civil, eu não conhecia. Então, o que ocorreu? De eu ter acesso a um mundo que eu não busquei, até onde eu consigo perceber. Pode ser que eu esteja cometendo uma injustiça contra mim mesmo, mas até onde minha memória me ajuda, foi a pura providência divina me empurrando para conhecer um mundo que mudou minha cabeça. Outro dia alguém mandou um texto para mim de Frei Beto dizendo o seguinte: a cabeça pensa a partir do lugar onde a gente põe o pé. Eu falei, cara, isso aconteceu comigo. Botei o pé em determinados lugares, minha cabeça começou a funcionar de um modo diferente. O que ocorreu? Houve um dia, do ano de 2009, que eu posso dizer que foi uma outra guinada, foi um turning point na minha vida, no meu ministério. Eu estava em casa e fiquei sabendo que numa operação do BOPE, um menino tinha morrido. O que aconteceu? Vocês imaginem que isso aqui é um rio, onde há essa faixa vermelha. Né? Só que é uma coisa, um rio bem mais comprido, né? Bem mais largo. Do lado de cá o BOPE, que é a tropa de elite da polícia. Não tem polícia no Brasil que rivalize com o BOPE. É um nível de treinamento para o qual não há referência em nenhuma outra polícia, não chega nem de perto. Então, eles entram pela mata, e do outro lado do rio, que é o Canal do Cunha, que fica no complexo de Manguinhos, na favela Mandela, do outro lado do rio, um menino de nome Rafael botando lixo do lado de fora de casa. Um policial do BOPE acerta um tiro de fuzil na cabeça do menino. Eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus, eu não posso continuar fazendo manifestação em Copacabana e o pobre morrendo e eu não dar voz para o pobre. Tomei a seguinte decisão, peguei uma máquina, uma câmera de filmar e procurei saber onde era o local do enterro e fui para o local do enterro. E pensando assim, eu vou captar imagens, vou editá-las e vou mandar para o jornal Globo, vou espalhar isso na rede para que a classe média
tem uma ideia do que o pobre está passando, o que é enterrar um filho assassinado. Saí filmando o enterro todo. Fui atrás do cortejo fúnebre, sabe? Até que eu cheguei no lugar em que o menino estava para ser enterrado. Alguns parentes e amigos do lado esquerdo da sepultura, ao lado dos quais eu estava cantando aquele hino, que hoje é um hino das favelas do Rio de Janeiro. Entra na minha casa, entra na minha vida, aquele povo todo chorando, aquele gemido, até que eu observei à direita do caixão, da cova, uma menina adolescente de vestido vermelho. E eu foquei nela porque ela estava desesperada. Ela estava para se lançar dentro do túmulo. Aí eu comecei a filmar a menina. Só que quando ela viu que eu a estava filmando, partiu na minha direção. No que ela partiu na minha direção, começando a me xingar, eu abaixei a câmera e procurei explicar para ela o que eu estava fazendo, qual era a minha intenção, que eu não estava ali explorando a desgraça humana. Nisso, representantes, ou melhor, os presidentes das associações de moradores das favelas da região se aproximaram de mim. Eu não tinha a mínima ideia do que ia acontecer comigo. Estava sozinho ali, num cemitério onde eu nunca havia colocado o pé. Aí eu explico para os presidentes de associação de moradores quem eu era, o que eu estava fazendo. Eles compreendem, tratam de pacificar lá o coração da menina, e naquele diálogo ali incipiente eu fiz uma proposta que mudou a minha vida. Eu disse para eles o seguinte: olha, se vocês quiserem, nós fazemos uma manifestação do Rio de Paz, que acabou que no processo a gente criou uma ONG, dentro da comunidade, dentro da favela. Aí eles prontamente anuíram a minha ideia, e aí então tratei de comunicar para os voluntários e para a minha igreja a ideia de nós irmos 1 ou 2 dias depois para a favela Mandela para fazer um protesto contra o BOPE, contra aquilo que a tropa de elite da polícia militar havia feito naquele caso específico. Só que fui tomando conhecimento do fato de que a manifestação aconteceria no coração de uma facção criminosa, numa das áreas mais violentas do Rio de Janeiro, chamada de Faixa de Gaza, terror da polícia, lugar onde passavam os chamados bondes de traficantes. Aí eu virei para a igreja e disse o seguinte: olha, eu penso que nós temos o dever moral de chorar a morte desse menino. Nós estaremos totalmente desautorizados a continuar nossas manifestações na Zona Sul do Rio de Janeiro se nós não chorarmos a dor do pobre, se nós não dermos voz para os sem voz e visibilidade para os invisíveis. E outro ponto: eu não garanto segurança de nenhum de vocês. Vai quem quer. É uma área que se encontra sob domínio territorial armado de uma facção criminosa. Estamos indo lá por dever de consciência e dispostos a pagar todos os preços possíveis e imagináveis. E eu pensando assim: não sei se dessa vez a imprensa vai nos acompanhar como tem acompanhado em Copacabana, que agora nós vamos para dentro de uma favela. Mas se não nos acompanhar, é nosso dever mesmo assim fazer a manifestação. E fomos para lá. E aí então, pela infinita bondade de Deus, as agências internacionais de notícia inteiras ali dentro, os meios de comunicação brasileiros, e nós então, chamando os moradores da comunidade, distribuindo cruzes, dando entrevistas, até que veio uma informação de dentro da comunidade que o tráfico tinha liberado a comunidade inteira para a gente poder entrar. Aí, entrei e nunca mais saí de lá. Porque, conforme nós fomos entrando com os jornalistas, com os repórteres, os cinegrafistas, os fotógrafos, fui me deparando com uma realidade que pela primeira vez eu conheci em loco.
vi os barracos caindo aos pedaços, o esgoto correndo por dentro da sala de casa de gente que vivia na linha da miséria. Vi crianças espalhadas pela comunidade, sem acesso à educação, trabalhadores sem acesso a transporte de qualidade, meninos e meninas sem acesso a áreas de lazer. Eu falei, o que é isso? O que eu estou vendo? E qual a relação disso com a minha fé? O que significa, desde então, eu tenho procurado todos os dias responder uma seguinte pergunta: o que significa ser cristão num país de miséria? Há diferença entre ser cristão em Chicago e ser cristão em Recife? Há implicações morais da fé cristã que pesam sobre a sua vida e a minha vida pelo fato de sermos brasileiros e que não pesam na mesma extensão sobre cristãos de outras nações? O contato com a pobreza me fez ler a Bíblia com outros olhos e encontrar na Bíblia aquilo que a minha leitura culturalmente condicionada me impedia de enxergar. Tomei a decisão, concomitantemente, de passar a frequentar os enterros das vítimas. Outra perturbação. Poderia mencionar inúmeros casos. Não teria tempo aqui para contar todas as experiências. Vou falar de uma mais recente, que aconteceu agora no mês de janeiro. Foi a experiência que pela primeira vez me fez ter medo de adoecer. De eu chegar à seguinte conclusão: esse trabalho pode precipitar uma depressão crônica em mim. Eu posso desenvolver um quadro depressivo. Eu estava me preparando para ir à praia. Aí decidi dar uma olhada no meu computador e dar uma checada no Globo Online. Que às vezes acontece, pelo menos aconteceu uma vez, que foi muito marcante, um crime ocorreu no Rio de Janeiro, algum problema, e a imprensa ligou para mim, e por algum motivo eu não estava a par das informações. E desde então eu tomei a decisão de estar acompanhando tudo, para nunca ser pego de surpresa e ser um porta-voz fiel da justiça do reino de Cristo. Aí consultei o Globo Online. Bebê de 1 ano morre em Belford Roxo, assassinado. Falei, o que é isso? Eu estou com uma menina agora lá em casa de 2 anos, minha filhinha. Tem um menino de 23, um de 21, e aconteceu de agora ter uma menina de 2 anos, tudo com a mesma mulher. Aí, liguei para um amigo, meu irmão, o nome dele é André, cara, vamos para Belford Roxo comigo? Vamos ver esse caso? Aí André prontamente, guerreiro, cara, pau para toda a obra, falou, vamos, passa aqui em casa e me pega. Aí fomos para Belford Roxo, área de miliciano, área de execução, tortura. Aí pegamos o carro e fomos para Belford Roxo. Depois de muito bater cabeça ali naquele município pobre da região metropolitana do Rio, ao entrarmos numa rua, nos deparamos com uma família. Saltamos do carro, eram todos nordestinos, e pelo estado deles, ficou claro que se tratava de parentes da menina.
Aliás, essas tragédias, vale a pena dizer, Rio e São Paulo tem ceifado a vida de milhares de nordestinos. É um drama que atinge muitos negros e os nordestinos que vão parar nos bairros de periferia e nas favelas do Rio de Janeiro. Há favelas do Rio de Janeiro que só tem nordestino, que vão em busca de condições dignas de vida e acabam tendo que enfrentar a impessoalidade da grande cidade, que os ignora. Então o avô, um pernambucano, tarimbado, trabalhador, pedreiro, coração machucado, família toda ali moída. Ao me identificar, ele decide então me levar para o local do assassinato. E ali eu tomo conhecimento da história. A mãe vinha dirigindo o carro, saindo da casa do sogro, indo para sua casa, 3 quilômetros de distância. Sentado no banco do carona, a Giovana. Essa história aconteceu em janeiro. A Giovana fez 1 ano de vida no dia 29 de dezembro passado. Giovana estava no banco do carona, assistindo esse desenho que hoje é a febre das crianças de 2, 3, 4 anos, que é a Galinha Pintadinha. Ela assistindo a Galinha Pintadinha, a mãe dirigindo. 2 bandidos passam pelo lado esquerdo do carro, param na frente, pedem para o carro parar. O bandido dá um tiro de pistola no vidro do motorista, a bala bate no volante, atinge o peito da Giovana. A mãe conta que viu a filhinha se contorcendo. Você imagina, balançando a cabeça de um lado para o outro. Leva a menina para o hospital, a menina morre. Como a mãe ainda estava amamentando a Giovana, no hospital, ela pega o corpo inerte da menina, já sem vida, e traz ao peito para amamentar. Em seguida, o pai sai andando com a menina nos braços pelo hospital, desesperado. Tinha ido para a casa deles algumas horas antes, entrei no quarto da Giovana, os brinquedos que ainda não tinham sido desembrulhados, por causa do aniversário no dia 29 de dezembro, as roupas iguaizinhas às da minha filha, todas penduradas no armário, e a casa vazia da Giovana. Vou para o enterro, a mãe atrás de mim gritando: Jesus! Jesus! O Senhor me deu minha filha, Jesus! Porque o Senhor a tomou, Jesus! Minha filha! Chegamos mais adiante. Eu encontro a mãe da Giovana agarrada ao caixão, caixãozinho branco. Quando o caixão é colocado no túmulo, a tia vem correndo, ela se lança dentro do túmulo para arrancar o caixão. Eu saio desses locais pensando o que o cristianismo tem a ver com isso. O que significa isso para um cristão? Que resposta cristãos devem dar a uma dor como essa? Outro cenário. Pai de um amigo meu vai parar no sistema prisional, numa das carceragens da Polícia Civil. Aí meu amigo vira-se para mim e diz: Antônio, você podia ir lá na carceragem dar uma palavra para o meu pai? Eu fui. Cheguei lá.
Após uma hora de conversa, oração, leitura da Bíblia, me despedi dele e pedi para o policial civil, após me identificar, se era possível ele me mostrar as carceragens. E ele atendeu ao meu pedido. E ali, aquele policial estava mudando, mais uma vez, a história da minha vida e dando um rumo completamente diferente para o meu ministério. Eu nunca apanhei tanto do ponto de vista de rever os meus pressupostos. Ele abriu uma grade, abriu uma segunda. Quando ele abriu a terceira, e eu entrei na galeria, eu olhei. Eu falei, o que é isso? O que eu estou vendo aqui? Eu me agarrava às grades e gritava, o responsável por isso aqui devia estar preso. O responsável por isso aqui devia estar preso. O mesmo cenário. Negros, pardos, nordestinos, pobres, rapazes de 18 a 25 anos, com sarna, tuberculose, tendo 25 centímetros quadrados de espaço na cela. Eles estavam um do lado do outro, eles não conseguiam se mexer, igual, bem parecido com o que nós encontramos agora no Senegal. Um do lado do outro. Ninguém se mexia. E ali, eu tomei conhecimento que existe no Brasil o bucha. Já ouviu falar nisso? O bucha. Você acha que a gente tem que descer o pau nessa gente? Que nós não podemos dar moleza para preso? Mas ali eu vi um policial civil tarimbado virasse para mim e dizer, eu não gosto de bandido, mas eu reconheço que essas celas estão cheias de buchas, que são rapazes que assumem crimes praticados por traficantes ou por policiais. Inocentes que estavam no lugar errado, na hora errada, no dia errado, na companhia de gente errada. Não conheci nenhum ladrão de galinha, mas vi um ladrão de bacalhau. Vi um outro, homossexual, cujo crime foi lançar uma pedra num carro de alguém que passou por ele e o xingou. Vi outros profundamente arrependidos do que fizeram, desejosos de recomeçar. Gente, e agora eu estou aqui em Recife, emergindo desse mundo, para falar com cristãos. Graças a Deus que eu não sou mais menino. Eu não teria maturidade para lidar com as informações de que hoje eu disponho e com a espécie de protestantismo que nós temos no Brasil. Porque a impressão que dá é que tudo é fake. Está todo mundo de onda. Nós perdemos a alma, a religião nos matou. Que nós estamos preocupados com tolices. Que nós somos uma geração de androides. E no Brasil tem uma coisa estranha. A gente fala sobre esses assuntos e muitas vezes observa o brasileiro olhando longe, distante. Falta espanto, falta susto, falta perplexidade, falta ira. Falta alguma coisa.
Como que o pau pode comer aqui em Recife, como come as igrejas permanecerem caladas? Uma cidade sanguinária. Como que você tem uma Carandiru em São Paulo e nenhuma igreja vai para a rua? Polícia entra, a nossa polícia, com o nosso dinheiro, que atua num país onde há uma Constituição que não prescreveu torturar preso ou matar quando você pode prender. Interessante observar que o filme Tropa de Elite, quando passado nos cinemas brasileiros, em praticamente todas as sessões, as pessoas aplaudiram o Capitão Nascimento. Contam que, eu não presenciei isso, mas ouvi falar, que na Europa não foi assim. As pessoas olharam para o Capitão Nascimento, falaram, é um idiota. E como uma sociedade pode tolerar um policial fazendo isso? Com vidas humanas, ainda que seja a vida de um criminoso. Porque essa gente tem horror a abuso de poder, a ruptura do pacto, a banalizar o que foi acordado, vale o que está escrito. Então, que lições eu aprendi? E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu quero pedir perdão de antemão por carregar demais no que eu estou falando, porque é muito difícil você emergir desses ambientes e não falar com uma certa dose de indignação, com uma certa impaciência com as pessoas. Confesso, são tentações às quais estão expostos todos os que militam nesses ambientes. E eu tenho dito todos os dias para mim, eu não posso pregar de modo irritante. Se eu quero ganhar a mente das pessoas, eu preciso tomar o caminho do coração. E não há compromisso com a verdade que justifique a falta de educação no falar. Tem que falar com doçura. Mas por outro lado, tem que rolar aquilo que o pessoal das favelas do Rio de Janeiro, os traficantes, chamam de papo reto. Falar como homem e direto ao ponto, com franqueza. O que dizer? Sem seguir uma ordem de importância. Tem para mim que a nossa falta de envolvimento com essas coisas tem sua raiz numa crise que todos nós experimentamos no coração. A coisa não é basicamente intelectual. Ela tem a ver com o campo das afeições. Tem a ver com aquilo que José Saramago disse: metade do homem é indiferença e metade é maldade. Olha, gente, com 50 anos de idade, eu só não me tornei cínico por causa do Evangelho. Com 30 anos de ministério, e agora lidando intensamente com a sociedade brasileira, com os políticos, fazendo manifestação em Brasília, sendo recebido por deputados, por senadores, a conclusão que eu cheguei com referência à vida é que o maior compromisso que você tem na vida é o compromisso com a sua felicidade. E que você está mais interessado na sua felicidade do que na verdade. Eu nunca vi ninguém ficar do lado da verdade contra si mesmo. No meu trabalho pastoral, nunca vi a verdade prevalecer sobre o vínculo de sangue. Alguém ficar do lado da verdade contra um filho. E há uma peçonha dentro de nós. Alguma coisa que nos move a praticar atos de crueldade e lidar com indiferença com o sofrimento humano. Portanto, nós estamos vivendo no nosso país uma crise situada no campo da misericórdia. A misericórdia é a capacidade de você olhar para uma pessoa na sua desgraça
e dela se compadecer e fazer pela sua vida aquilo que ela não pode fazer por si mesma para se livrar do seu sofrimento. Conheço pouquíssimas pessoas compassivas na vida. Outro dia, vivi um choque. Um amigo meu, professor universitário, não é cristão, estava numa manifestação numa favela do Rio, passou na TV Globo, liguei para ele, um sociólogo famoso lá na cidade. Meu irmão, o que você está fazendo aí? O que está rolando aí na comunidade? Ah, Antônio, eu não me lembro bem o que ele falou, ele disse, só me recordo de uma frase. Antônio, você sabe, a gente tem que dar voz para os sem voz. Pensamento que me ocorreu na hora, por que eu nunca ouvi essa frase sair da boca de um pastor? Um pastor falando nesses termos, a igreja tem que dar voz para os sem voz. Então me parece muito evidente que nós precisamos pedir a Deus um batismo de compaixão. Que nós precisamos aprender a amar. E que não exercer a misericórdia é pior do que pornografia. É pior do que você fumar maconha. Eu vou te dizer mais, se você me disser que fumou um baseado, eu não fico tão escandalizado, embora eu não recomende isso para você, do que saber que você viu um corpo esticado, uma mãe desesperada, num bairro de periferia de Recife, e isso não tocou corda do seu coração. Outro ponto. Saindo da dimensão das afeições, indo para a dimensão intelectual. Tem que haver uma explicação intelectual para a nossa leitura da Bíblia ser tão condicionada. Porque como que nós conseguimos nos concentrar tanto em torno de sexo, tabaco e álcool e pular o número incontável de textos que falam sobre justiça social, sobre violência, sobre cuidar do órfão e da viúva, sobre dar voz para os sem voz e visibilidade para os invisíveis. Tem uma explicação. A explicação tem a ver, em parte, com a leitura que nós fazemos do Evangelho, condicionada pelo protestantismo de um determinado país, de onde nós importamos toda a obra teológica que nós lemos na nossa pátria. O que é produzido de bom nesse país não chega às nossas prateleiras. O que é produzido de ruim é consumido como pão. E muitas vezes, de tão impressionados que nós ficamos com a verdade que esses pastores e teólogos proferem, não paramos para prestar atenção naquilo sobre o que eles não falam. Então eles vêm para o nosso país, para os nossos congressos, e vão tratar de uma série de temas. Mas quantos têm falado sobre desigualdade social? Quantos têm falado sobre metade dos lares brasileiros sem acesso à rede de esgoto? Quantos têm falado sobre os salários baixos? A economia brasileira tem como base a mão de obra escrava. Sei que é uma escravidão velada, que tecnicamente falando nós não poderíamos usar a palavra, mas o que falar de pessoas que passam 8 a 10 horas por dia no local de trabalho, muitas das quais dedicadas a tarefas enfadonhas, que trabalham 6 vezes por semana, gastam muitas vezes 3 a 4 horas no trânsito, não tem assistência médica e tem o salário descontado do seu salário, do seu salário, o transporte, para no final do mês receberem um salário mínimo. Essas pessoas têm tempo para poesia? Têm tempo para leitura? Tem tempo para agir politicamente na sua comunidade? Tem tempo para a prática de um hobby, de um esporte, para amar? Por que isso não nos perturba?
O que falar da violência policial, das execuções. A maior parte das mortes no Rio de Janeiro são execuções em confronto de policiais e traficantes, ou seja, a maior parte dos traficantes mortos, e muitos destes que são mortos não tinham a mínima relação com o tráfico. Cresceram juntos com os amigos que num período, num ponto de suas histórias, de suas vidas, migraram para o tráfico. Como é que você vai fazer? Você chega do colégio, do trabalho à noite, está aquele com quem você jogou bola na infância, só que com um fuzil. Você não vai falar com ele? E por que isso não nos causa indignação? Por que a marcha contra a corrupção no Brasil foi encabeçada por não cristãos? Por que o Fora Renan? Fora Renan. Presença quase nenhuma da igreja. Na petição que nós lançamos pela libertação do José Dilson, missionário brasileiro preso injustamente no Senegal, no universo de 45 milhões de crentes, 70 mil assinaram a petição. Vamos dizer que a maioria não tem acesso à internet. Vamos tirar as crianças. Vamos tirar aqueles que não têm computador dentro de casa. Mesmo assim, nós temos uma massa de gente que preferiu postar foto de pudim a assinar uma petição que me deu o direito de chegar na embaixada do Brasil em Dakar e dizer o seguinte: embaixadora, eu estou representando aqui 65 mil brasileiros. Diz para Brasília que a coisa vai ficar feia se o governo federal não lutar pelos brasileiros que estão presos. Pode dizer aí, e nós vamos fazer manifestação. Vai tocar na alma do evangélico. Se o governo federal não se esforçar para tirar da cadeia esses brasileiros que foram presos injustamente. A que conclusões eu cheguei? Descobri nesse trabalho a dimensão política do amor. Pela primeira vez, eu descobri que muitas vezes o amor vai sussurrar no meu ouvido a ação política, a fim de que eu socorra aquele que a providência divina colocou em meu caminho para ser ajudado por mim. Por exemplo, troca de tiro entre policiais e traficantes nas favelas do Rio de Janeiro. Os caras usando armamento de guerra. A bala consegue perfazer a distância de 2,5 km. Fura parede de alvenaria. Se você correr, se esconder atrás da parede, a bala te pega. Com 95% de índice de letalidade. Sabe o que é isso? 95% das pessoas que são atingidas morrem. O que cabe à igreja fazer? Orar? Servir de escudo humano? O que fazer? Eu entendi que amar o pobre e amar o policial também, que muitas vezes é enviado para missões suicidas, é procurar o meu secretário de segurança e dizer para ele: a sua polícia está matando inocentes. Está trocando tiro em áreas densamente povoadas. Crianças estão morrendo nas nossas favelas. E é mais importante preservar a vida do civil inocente do que prender o bandido. Outro dia, vi as crianças lá da comunidade onde eu trabalho, nadando no rio Jacaré. Falei: o que é isso? O que essas crianças estão nadando aqui? Esse rio sujo, imundo, fétido. Aí pedi para uma voluntária nossa para entrar em contato com o INEA, a fim de saber se o INEA tinha um estudo da água daquele rio. E a socióloga liga para mim e diz: Antônio, eles têm o resultado, estou mandando para você por e-mail. Quando eu recebi, 3,5 milhões de coliformes fecais por 100 mililitros. As crianças estão nadando no cocô e elas não têm acesso à área de lazer.
Você imagine meninos e meninas sem acesso à área de lazer. Aí batemos foto, mandamos o exame da água para o Jornal Globo, virou matéria no Jornal Globo. A imprensa tem sido uma grande aliada nessa batalha. Mas aí, os meninos da favela me mostraram o campo de futebol destruído, pedregulho, a cerca por cair. Eu falei, puxa, as crianças não têm acesso à área de lazer. Reforma do Maracanã, bilhões e bilhões de dólares para a organização das Olimpíadas. E essas crianças pobres não têm acesso à área de lazer. Mandei um e-mail para o prefeito. Falei, prefeito Eduardo Paz, preciso ter uma conversa contigo. E ele prontamente me recebeu. Então, tem sido uma bênção ter a imprensa como aliada. Porque as autoridades públicas sabem que nós podemos contar com ela. A TV Globo agora está para fazer um especial conosco, sobre como nós organizamos manifestações. Eles estão interessados em mostrar, num programa, qual é a gênese da manifestação, como que nós montamos esses atos públicos com tanta repercussão. Negócio, quer dizer, maravilhoso, uma grande oportunidade. Aí liguei para ele. Falei, prefeito Eduardo Paz, aí 2 horas de audiência, apresentei 3 pedidos, os 3 ele aceitou. Um deles eu falei o seguinte, prefeito, gostaria de pedir que você fizesse a reforma lá do campo das crianças da favela Mandela. Elas não têm acesso à área de lazer. A única piscina que tem, que foi construída pelo tráfico, a PM não está deixando as crianças nadarem ali dentro. A piscina está vazia. Elas estão brincando no Rio Jacaré, com 3,5 milhões de coliformes fecais. E o campo de futebol, sabe, é inviável. Ele deu um telefone lá de um assessor e tal, sabe, botou em contato com o cara, fomos lá na favela, mostrei a situação, peguei pesado com ele, falei, olha, o governo que está investindo bilhões nos Jogos Olímpicos, na reforma do Maracanã, tem a obrigação de cuidar dessas crianças. Então, para a nossa alegria, a reforma já começou, para mim mais importante que a reforma do Maracanã. A prefeitura já entrou lá, demoliu tudo que estava por cair, que estava tombando, que era uma ameaça para as crianças. E agora nós vamos inaugurar o estádio das crianças, com um jogo de futebol, se Deus quiser, dos tetracampeões do mundo, alguns dos quais que são meus amigos. E ali o que eu percebi? A igreja não ocupou o lugar do Estado, tão somente levou o Estado a cumprir o seu papel, economizou um dinheirão que hoje pode ser usado por outras coisas. A dimensão política do amor. Todos nós vamos estar sempre diante da seguinte questão: o que é melhor, ser um bom escravocrata ou lutar pela libertação dos escravos? E você acha que o melhor é lutar pela libertação dos escravos, você vai ter que aprender a amar politicamente o oprimido. Como diz John Stott, a pressão política é uma extrapolação legítima do mandamento de amar o próximo. Bom, gente, continuo achando que a missão número 1 da igreja é pregar o evangelho. Continuo envolvido com essas atividades. Nas minhas experiências nas favelas, percebo que não há nada mais importante do que pregar o evangelho, especialmente quando uma mãe enterra um filho. É o caso agora da Priscila, mãe da Giovana, desse bebê que morreu com um tiro no peito. Eu fui no enterro, preguei o evangelho para ela, voltei na casa dela depois, reuni toda a família, preguei o evangelho para todos, orei com todos. Pela graça divina, esses dias ela ligou para mim, dizendo, seu Antônio, ela me chama de seu Antônio, eu e meu marido, Adenildo, estamos frequentando a igreja, sabe, estamos firmes no Senhor,
Olha, eu quero lhe dizer também uma outra coisa. Eu tenho uma boa notícia para lhe dar, seu Antônio. Eu estou grávida. Veja como Jesus é maravilhoso. Como que a mãe, ela em janeiro perdeu a filha. Veja como Jesus é maravilhoso. Olha, uma dica aqui. O reino dos céus é dos pobres. Não estou dizendo que cada pobre per si será salvo. E que nenhum rico se salvará. O que eu estou dizendo é que salvação de rico é algo raro. E que a Bíblia ensina, em Tiago capítulo 2, verso 5, que Deus escolheu aqueles que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele preparou para aqueles que o amam. Você quer plantar igreja com esperança de sucesso? Vá para as comunidades pobres. É onde você vai encontrar as expressões mais bonitas e descomplicadas de fé. Então, gente, o que nós precisamos orar, reclamar, precisamos rever uma série de coisas, tudo tem que mudar. Não podemos sair de um extremo e para o outro, deixar de pregar a palavra de Deus. É como as pessoas dizem para mim, mas Antônio, a principal missão da igreja é pregar o evangelho. Sim, é pregar o evangelho, mas que tipo de pessoa vai sair lá na ponta como resultado da nossa evangelização? O Android? Quem vai sair lá? Eu não vou investir minha vida nessa história de trazer para dentro de igreja pessoas que vão conseguir conviver pacificamente com o nazismo, como a igreja luterana o fez na Segunda Guerra, que vão conviver pacificamente com o apartheid, como alguns calvinistas fizeram no sul, na África do Sul, que vão conviver pacificamente com a segregação racial, tal como batistas, presbiterianos, metodistas do Bible Belt do sul dos Estados Unidos fizeram, muitos dos quais foram contra a pregação do Martin Luther King, ou de evangélicos que apoiaram o regime militar no Brasil, que pegava militante político, colocava dentro do avião, decolava e jogava o militante político vivo no Oceano Atlântico, para depois voltar para a brasa aérea às gargalhadas, falando do desespero do militante político ao implorar pela sua própria vida. Então é claro que nós temos que passar a pensar nessa dimensão política do amor. Redigir petições, fazer manifestações de rua, procurar autoridade pública. Os movimentos sociais não têm povo, e nós temos povo, gente. Nós temos povo, nós podemos botar uma multidão na rua. Vocês sabem o que é isso? Você chegar para falar com a autoridade pública, tendo 1 milhão de pessoas atrás de você te apoiando. Imagine o que isso vai representar para o pobre. Eu não estou falando em praça de João Calvino, ou dia da Bíblia. Eu estou falando de você, meu Deus, de levar dignidade para a gente que está sendo morta e que vive na miséria. É claro que nós vamos ter que passar a pensar na possibilidade de glorificarmos a Deus entrando na arena política, nos candidatando, nos envolvendo com os partidos políticos para tentar ali de dentro também influenciar. Tudo isso vai representar escrevermos para jornais, estarmos atentos aos fatos, que não pode, gente, nós continuarmos a viver a experiência, como eu vivi recentemente no Rio de Janeiro, entrando com pessoal das agências internacionais de notícia, estava ao meu lado os jornalistas de Al Jazeera, e um deles virou-se para mim e disse a seguinte coisa: eu vi essa mesma miséria que eu estou vendo aqui nessa favela, no Haiti. Aí ele completou: só que o Haiti não é a 7ª economia do mundo. Isso é uma vergonha. Do dia um camarada que malha comigo na academia, um francês, que não entende como que a nossa cabeça funciona, como que a gente não protesta, não vai para as ruas, ele disse para mim o seguinte: olha, quando na Copa do Mundo eu vejo vocês brasileiros todos juntos, celebrando,
eu tenho vontade de dizer, são todos uns. Eu até hoje estou esperando uma profecia do Mangabeira Unger se cumprir na nossa vida. O ex-ministro do presidente Lula disse em mais de uma ocasião a seguinte coisa: o Brasil vai mudar através dos evangélicos, porque estão presentes na vida deles os mesmos valores dos pais fundadores dos Estados Unidos da América. Gente, sonho de ver essa profecia se cumprir, de uma geração de cristãos preocupados com a liberdade, com a justiça, com a justa distribuição de renda, com um país onde haja igualdade de oportunidade para todos. Então, eu vim para cá hoje, aqui eu concluo, com a esperança de que numa mensagem como essa, sei lá, meu Deus, espero que eu esteja profetizando, que eu esteja falando aí para algum jovem, que daqui a 20 anos, eu vou encontrar em algum lugar do Brasil, fazendo um trabalho extraordinário, para a glória de Jesus, e para me dizer, que naquela noite de sexta-feira do mês de maio, ele estava entre aquele punhadinho de gente, e que foi tocado pela palavra de Deus, e que decidiu seguir o modelo de Cristo. Estou vendo aqui alguns pastores, o irmão é pastor, o irmão também é pastor presbiteriano. Para mim, o modelo, púlpito, gabinete, púlpito, e olha que minhas referências, Calvino, Martin Lloyd Jones, John Stott, não dá. Quando eu me vi dentro da favela, aí você sai em busca de uma justificativa teológica. Eu estou fincando cruzes, estou botando vassoura em frente ao Congresso Nacional. Outro dia, 500 mil de grãos de feijão sobre a bandeira do Brasil. Meu Deus, eu não estou escrevendo sermões, eu não estou no púlpito da igreja. Qual é a relação disso com o chamado de um ministro? O que tem me consolado é que eu não vejo na vida de Jesus esse ministério estufa. Esse ministério que você não tem contato com as pessoas. E é natural que grande parte da pregação brasileira seja insossa. Porque você está falando de uma realidade através da mediação de setores dos meios de comunicação que, infelizmente, os meus amigos jornalistas sabem disso, têm seus interesses. Aqui está o fato, o repórter, que por sua vez se reporta ao chefe do caderno, que se reporta ao chefe de redação, o chefe de redação que se reporta ao dono do jornal, e que tem acima o governo do município, o governo do estado, o governo federal, o Bradesco, o Itaú. Não dá para conhecer a realidade sem a experiência de campo. Esqueça, você tem que ir lá. Não estou dizendo que todos têm que estar lá. Mas essa história de igreja que não tem chamado para o pobre, que não tem chamado para a justiça social, gente, a negação da fé. Essa história, não, nosso público-alvo, lê o livro de plantação de igreja americano, não, nosso foco é a classe média. Nosso foco são os ricos da boa viagem. Gente, a loucura. A loucura. Deixar da igreja ser aquilo que Francis Schaeffer chamava de prova sociológica da existência de Deus. Do sujeito entrar numa comunidade cristã e dizer, se a sociedade vivesse como essa gente vive, nós viveríamos no céu.
Deus abençoe vocês em nome